O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas, que guardei num lenço, porque eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebe o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que aí estavam presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda. Mas aquele que nada tem, será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queria que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Se nós recordamos bem, alguns dias nós celebramos e tivemos o Evangelho também a citação da questão da multiplicação dos talentos. Mas creio que nós poderíamos refletir, dentre todos os talentos que nós recebemos de Deus, o maior deles, que é justamente a própria vida, ou como também dizemos, o dom da própria vida. Porque esse é o primeiro e o maior de todos os tesouros que nós recebemos do Senhor. Agora, o que tem a ver a multiplicação das moedas, dos dons ou dos talentos com a nossa própria vida? A primeira coisa que nós precisamos entender na nossa vivência da fé e buscar fazê-lo, é claro, é justamente a questão do porquê estamos neste mundo. Primeiro, fomos criados por Deus à sua imagem e à sua semelhança. Isso significa que recebemos algo que é próprio de Deus na nossa vida. E nós bem o sabemos, que é a
a capacidade de amar. Porque fomos criados primeiro para amá-lo e por ele ser amado. Então, o amor primeiro vem de Deus a cada um de nós e nós respondemos a esse amor. E quando nós entendemos a nossa vida de fé, que o amor de Deus, de nós para com ele, deve ser o primeiro estar acima de tudo, então nós fazemos dele, de fato, o único Deus e Senhor da nossa vida. Por consequência, acolhemos a sua palavra, cumprimos os seus ensinamentos e multiplicamos aquilo que recebemos do próprio Deus, porque a nossa vida vai ser objeto de testemunho de fé. Então, eu vivo a fé, mas eu também transmito a fé. Eu experimento e vivencio o amor em minha vida, mas também eu testemunho, eu transmito este amor aos irmãos. Por consequência, naturalmente eu vou multiplicando tudo aquilo que recebi do próprio Deus. Porque, claro, o amor, quando nós falamos o amor de Deus, que é aquele amor incondicional, sem interesse, que não espera nada em troca, do qual também nós somos chamados a praticar e a testemunhar. Então é justamente na dimensão desse amor que aí então nós vamos multiplicando os talentos, as moedas ou os dons que nós recebemos desse Deus. Porque esse amor desapegado, esse amor totalmente desinteressado, ele implica também na prática da justiça, da caridade, da misericórdia, da compaixão e de tantas outras coisas que são justamente próprias daquele que vive o amor e a fé em Deus e, claro, em nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus com o Pai, e isso nós professamos na nossa fé. Então, a essência para que nós possamos colocar os nossos dons, os nossos carismas e multiplicar os nossos talentos é justamente o amor. Então eu primeiro preciso me deixar ser amado, para que depois eu possa amar o outro. Por isso que eu dizia que o amor primeiro é de Deus, e nós respondemos a esse amor. E a mesma coisa refere-se com os nossos irmãos e irmãs. Então, como é que nós podemos, de fato, multiplicar os talentos, os dons ou as moedas, como disse o Evangelho no dia de hoje, que recebemos do Senhor, se não justamente nos colocando ao serviço para a construção do reino de Deus? Não há outra condição. Essa é aquela da qual nós já fomos chamados desde o início de todas as coisas. Mas que o Senhor a cada dia renova em nossa vida, porque lá atrás Ele já colocou em nossas mãos, mas que renova a cada dia para que justamente nós possamos vivenciar, partilhar e construir o reino nesse mundo. Não adianta estarmos preocupados com tantas outras coisas se nós não conseguimos, por primeiro, testemunhar aquilo que é essencial à vida do cristão, aquilo que é essencial à vida de todo aquele que crê. Então, o primeiro talento que foi nos dado foi o amor. E no amor nós somos chamados a multiplicar todos os outros talentos ou todas as outras moedas, dons que o Senhor nos deu. Então nós precisamos, claro, e sempre ter a coragem para isso, para viver uma fé verdadeira e para testemunhá-la a partir do amor que recebemos de Deus. E aí então, de fato, nós vamos multiplicando tudo aquilo que nos é dado pelo Senhor. E essa multiplicação faz-nos construir o reino nesse mundo para alcançá-lo na sua plenitude. Então nós não devemos ter medo de amar. Nós não devemos temer o amor. Eu sempre digo, parece que o homem hoje está muito mais máquina do que a própria máquina. Porque ele está com medo de se aproximar do outro. Ele está com medo de manifestar o seu sentimento. E isso faz parte da natureza da qual nós somos criados, do ser humano. Então, se recordando, primeiro fomos amados por Deus, respondemos esse amor a Deus, então nós não devemos temer em cumprir
aquilo que nos pede o Senhor: amar o próximo como a si mesmo. Nós não somos máquinas, nós recebemos a essência de Deus, que é o amor, para amar e nos deixar ser amado. E vamos fazer isso se realmente colocamos em primeiro a prática do amor em relação ao próximo. Então, claro, vamos pedir ao nosso Deus que nos conceda a graça de não só multiplicar os talentos, os dons, os carismas que dele recebemos, mas que por primeiro tenhamos a capacidade de amar e nos deixar ser amado. Que assim seja. Amém.